Neste vídeo vamos tratar das filosofias helenísticas, o conjunto de pensadores que cronologicamente está ligado ao contexto de dominação de Alexandre da Macedônia no território grego. Pensar as filosofias helenísticas é situá-las historicamente no período em que Alexandre da Macedônia iniciou um conjunto de guerras de conquista e a partir dali ocorreu a alteração nas formas de pensar, de maneira que as reflexões que antes davam conta de questões da política, sobre como gerir a vida pública, como lidar com o conflito de interesses, a democracia grega, especificamente a democracia ateniense, por exemplo, ela vai sofrer uma transformação assim fundamental. Que transformação foi essa? Há uma separação entre ética e política, considerando que aqueles debates públicos eles vão sendo cada vez menos frequentes, considerando que a definição acerca de como gerir a vida pública não vai ficar mais a cargo dos cidadãos propriamente atenienses. Junte a isso questionamentos acerca do como viver na vida cotidiana. Então, as questões que as reflexões filosóficas elas se debruçavam, questões acerca da origem do universo, qual é a matéria primordial, qual é o ser das coisas, a mudança ou a permanência, essas questões vão sendo deixadas de lado e o que passa a ocupar a ordem do dia é como viver. De maneira que, para usar uma expressão mais contemporânea, as filosofias helenísticas elas podem ser classificadas como filosofias mais práticas. Práticas por orientarem o indivíduo sobre como viver diante daquilo que os acontece. Diante daquilo que os acontece, a gente vai inserir várias coisas, que vai desde questões, inclusive, de ordem política, passando por questões como uma que é fundamental, como viver a vida. Como viver uma vida bem vivida. Então, as filosofias helenísticas, elas trazem essa potencialidade de reflexão, e essa reflexão, uma reflexão sobre o indivíduo, sobre a relação que o indivíduo estabelece com outras pessoas, consigo mesmo e qual é o lugar que ele ocupa no cosmos. Vamos começar com a escola estoica. Pensar os estoicos é pensar um conjunto de ideias que traz algumas palavras-chave. Que palavras-chave são essas? Autarquia e apatia. Então, vamos lá, vamos pensar a partir daí. Para os estoicos, a felicidade ela seria alcançada através de uma vida virtuosa. Uma vida virtuosa, por sua vez, é uma vida em que o indivíduo ele tem condições de dominar a si mesmo diante das paixões que porventura venham a acometer. Como assim? O que vem a ser essa situação aí de paixão? Estou entendendo direito como é. Veja, medo, ira, tudo isso são paixões. Essas paixões, elas nos tomam e nos impedem de tomar decisões racionais, de acordo com os gregos. A nossa racionalidade, ela é prejudicada pelo medo, ela é prejudicada pela ira e provavelmente você, em algum momento, já falou para alguém com quem você brigou que estava ali pedindo desculpas, não sabia por que agiu daquela maneira, você estava fora de si. A ira faz isso. Então, de acordo com os estoicos, para conseguir uma vida virtuosa, o indivíduo ele tem que dominar a si mesmo, daí o uso do termo autarquia. Esse autodomínio levaria o indivíduo a atingir a apatia, que não é aquilo que a gente pensa na nossa contemporaneidade. Apático é o indivíduo que não responde a praticamente nada, é o indivíduo que não age, é o indivíduo que está ali quase como uma samambaia de plástico. Não. A apatia, para os estoicos, é essa ausência de paixão, ou seja, é a ausência daquilo que me toma, daquilo que me impede de tomar decisões racionais. Então, a ética estoica está ligada a essa atitude, e não apenas a essa atitude de autodomínio, de autarquia, para atingir a apatia, mas também a partir de uma compreensão de que tudo que existe no cosmos tem um papel a cumprir, tem uma função. Daí, para os estoicos ser fundamental, essa atitude diante do mundo de uma atitude de apatia, de não ser tomado por emoções excessivas diante daquilo que me acontece.
Se a gente fosse fazer uma piada bem paia, bem rasa mesmo, seria ter a atitude serena, ter a serenidade diante de situações que, na maior parte das vezes, as pessoas reagem de maneira extrema. Tipo, sua casa pegou fogo, chegou lá a casa toda incendiada. No meu caso, chegar aqui e encontrar todos os livros queimados. Gente do céu! O cara ia surtar, sair gritando louco pra lá e pra cá. Na serenidade estoica, o negócio não caminharia por aí. Queimou, que pena, perdi os livros. E segue. Da mesma forma, se porventura eu jogasse na Mega Sena e tirasse a Mega da Virada, aqueles prêmios que são incrivelmente altos, altíssimos, milhões, milhares de milhares de reais, a minha atitude também seria parecida com a da casa incendiada. Ganhei, tá bom. Entende o lance? A serenidade estoica, ela implica esse autodomínio, entendendo que as coisas elas podem acontecer, mas elas podem também não acontecer. Daí a perspectiva estoica, ela buscar incutir no indivíduo, mediante exercícios que devem ser feitos diariamente, continuamente, pensando de acordo com Aristóteles, a partir do hábito de o indivíduo ele esperar das coisas aquilo que as coisas podem oferecer. Nem esperar demais, nem esperar de menos, mas a partir da compreensão de como o cosmos ele funciona, de como as coisas se processam, agir a partir dali. Então, é esperar do mundo aquilo que o mundo pode oferecer. Se eu fosse pensar de maneira prática, atualizando, ou melhor, aplicando à existência contemporânea essas ideias, então a esperança que os estoicos reivindicam não é a esperança tenebrosa que nós temos de esperar que as coisas sejam diferentes do que elas são. Vou lhe dar um exemplo prático. Imagine que uma pessoa estabelece um relacionamento afetivo com alguém. E aí, estabelece esse relacionamento afetivo e num determinado momento, uma briga, uma discussão, porque descobriu que o parceiro estava ali saindo com outras pessoas, uma vez que o relacionamento estabelecido foi um relacionamento monogâmico. Beleza. Aí a pessoa pede desculpas, diz que estava fora de si, que, enfim, isso não vai mais acontecer, e aí dali a um tempo a história novamente se repete. Aí, novamente, discussão, chororô, dedo na cara, gritaria, confusão, perdão, e aí a pessoa volta. Aí tá. Dali a um outro tempo, a pessoa vai lá e descobre novamente que aquela pessoa tá ali, assim, naquela relação, depois de pedir desculpas, pelo menos 2 vezes, ela novamente descobre que ela está saindo com outras pessoas, quebrando o trato desse acordo monogâmico. Gente do céu, a leitura estoica dessa situação ia ser algo do tipo assim, tá vendo não que essa pessoa ela vai agir exatamente desse jeito todas as vezes? Como você espera que ela haja diferente do que ela vem agindo o tempo inteiro? Então, os estoicos classificariam essa esperança como uma esperança negativa, uma esperança ruim. Essa esperança tem que ser extirpada. Entender como é que as coisas são. Entender a ordem do universo implica você sair do âmbito do juízo de valor, de certo ou errado, bem e mal, e inserir-se no entendimento de como as coisas são. Como é que a situação ela acontece, por que ela acontece daquela maneira e não se ela acontece e o resultado desse acontecimento é negativo ou é positivo. Tá, então como é que eu atinjo essa situação? Como é que eu consigo atingir essa situação? Na perspectiva estoica, um exercício simples é contemplar a natureza. Observe o mundo. Tudo que existe no universo na perspectiva estoica tem uma razão de ser. Se você observar o quadro geral das coisas, de tudo o que acontece ao seu redor, você vai entender de maneira mais ampla qual é o lugar, qual é a função de cada coisa ali. Então, por essa perspectiva, pela perspectiva estoica,
a contemplação é fundamental. Entender o funcionamento do todo. O que é muito difícil, e aí você pode utilizar isso numa redação, o que é muito difícil você considerar dentro dos tempos líquidos, para usar o termo do Zygmunt Bauman, que nós estamos vivenciando, em que a contemplação é tudo o que a gente não tem espaço ou não consegue perceber como sendo necessário, inclusive para a manutenção da nossa saúde mental. Vê que negócio interessante. Uma vida bem vivida para os estoicos implica você começar contemplando o mundo que está ao seu redor para compreender o seu funcionamento e, a partir daí, viver neste mundo. Se eu quiser problematizar esse negócio todo, essa atitude poderia promover uma acomodação diante do que acontece, o que impediria, em muitas instâncias, a articulação das lutas sociais. Mas isso aí é uma outra discussão. É você aplicar e perceber como essa atitude estoica ela pode ser interessante para lidar, por exemplo, com questões relativas à ansiedade, mas que, do ponto de vista de reivindicações da política contemporânea, de questões sociais, ela poderia representar algo problemático. Por quê? Porque faz parte do que acontece. Dentro desse processo, se as coisas acontecem dessa maneira, se a política brasileira é desse jeito, então eu vou viver dentro desse contexto da maneira mais equilibrada possível, buscando sempre atingir essa apatia, essa ausência de paixões. Agora, isso tudo é possível na perspectiva estoica porque se eu consigo, diante do mundo, compreender como é que o mundo funciona, eu estou desenvolvendo um raciocínio lógico. Nessa perspectiva, como a lógica orienta o conhecimento, a lógica seria fundamental nesse processo de compreensão de si e do papel que se deve cumprir na ordem cósmica, na ordem do universo. Se, a partir daí, eu consigo compreender esse processo e, a partir daí, agir, então eu estarei no caminho dessa vida bem vivida, no caminho dessa felicidade. Uma outra escola filosófica é o cinismo. Entretanto, o termo cinismo, fulano é cínico na nossa contemporaneidade, é o indivíduo que diz uma coisa, mas faz outra. Quem nunca ouviu a mãe dizer, né? Aí, cara de cínico, praia, que bicho cínico, nem se acanha de estar aí com essa cara de gente safada e tal. Para os estoicos, ou melhor, para os estoicos é ótimo, né? Os cínicos, no conjunto das filosofias helenísticas, tem relação direta com uma vida simples, com uma vida que vai recusar especulações filosóficas, que vai buscar o afastamento, inclusive, dos prazeres que nos levam ao desequilíbrio. As ações que os cínicos eles trazem para a gente buscam ao máximo se aproximar do que seria a vida de um cão. Se você observar, pense de acordo com os cínicos. Inclusive o termo cínico vem da palavra grega para cão, cachorro e tal, e afins. Então, o cinismo estaria ligado diretamente a uma vida simples, tal qual a vida de um cachorro. Viver de maneira simples, comer quando se tem fome, dormir quando se tem sono, e assim sucessivamente. Os cínicos rejeitavam as convenções sociais, de maneira que as convenções sociais, por irem na contramão dessa natureza simples, por estabelecerem normas sobre como viver, e muitas vezes essas normas de como viver afetam a nossa existência o mais simples que se buscar, então eles muitas vezes eram vistos como indesejáveis. O mais célebre de todos os cínicos foi o Diógenes de Sinop, que inclusive, segundo se afirma, teria influenciado a criação de um personagem de TV muito famoso no Brasil, mas que não é da TV brasileira, o Chaves. Diógenes de Sinop, ele foi considerado Sócrates louco por ter ido de maneira radical e profunda nessa vida simples, vivendo dentro de um barril.
Então, pensar o cinismo não é pensar a falsidade, mas é pensar uma vida simples, uma vida fora das convenções sociais, uma vida marcada pela negação da satisfação de prazeres, porque os prazeres, eles desestabilizam o indivíduo, eles promovem essa desestabilização. E aí você tem uma história bem famosa do Diógenes, que quando o Alexandre da Macedônia soube do sábio Diógenes e tal, e foi trocar uma ideia com ele, ele teria conversado com o Diógenes e oferecido várias coisas, exército, riqueza, mulheres, enfim, ofereceu tudo que de mais prazeroso um indivíduo poderia querer. E aí Diógenes, não, nada que você tem aí me interessa e tal, E aí o Alexandre teria dito para ele que todo indivíduo quer alguma coisa, ele deve querer alguma coisa e que ele pedisse para ele, que ele dissesse o que é que ele quer, que ele iria satisfazer. E aí Diógenes teria dito, segundo os relatos, eu quero que você saia da frente que você está atrapalhando o meu banho de sol. Então, você vê aí o nível de vida bem vivida, radical, coerente com as ideias que se pregava, que o Diógenes ele tinha atingido. Alguns, inclusive, o apelidaram de o Sócrates louco. Por quê? Porque ele teria avançado nessa vida radical. A partir daí, a gente chega aos epicuristas. Os epicuristas são, Epicuro é o grande líder, né, o grande pensador desse grupo de ideias, e Epicuro é muito lembrado por reivindicar uma vida na busca pela satisfação dos prazeres. Uma vida bem vivida é uma vida em que se busca a felicidade e a felicidade está na satisfação dos prazeres. Porém, quando a gente ouve o termo prazer, a gente pensa logo na satisfação desenfreada de qualquer coisa que a gente ache prazerosa. Nada mais contrário do que o Epicuro defendeu do que essa ideia. Para Epicuro, uma vida bem vivida estaria na satisfação de prazeres naturais e necessários. Epicuro, inclusive, classificou em 3 os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais e não necessários e os prazeres não naturais e não necessários. Os prazeres naturais e necessários são aqueles que garantem a nossa sobrevivência. Se você está com sede e bebe água, é um grande prazer a saciar a sede. Se você está com sono e vai dormir, é a satisfação de um outro grande prazer. O prazer natural e necessário é aquele sem o qual a gente não consegue viver. Nessa mesma linha de raciocínio, manter amizades verdadeiras, também é um prazer natural e necessário, buscando a justa medida. E essa justa medida estaria ligada exatamente naquilo que não é excessivo. Daí você ter exemplos do tipo da satisfação de prazeres naturais e necessários, você vai satisfazer a sua fome, mas você, para satisfazer a sua fome, não precisa comer 10 quilos da comida que você elegeu para satisfazer a sua necessidade. É aí onde a gente chega no segundo grupo de prazeres, os prazeres naturais, porém não necessários. Você dormir quando tem sono é muito bom, mas dormir demais afeta. Se eu dormir demais, por exemplo, eu vou ficar com dor de cabeça. Se dormir demais de tarde, aquela sesta, para quem tem condições de dormir, aquele cochilinho de 2 da tarde até 7 da noite, você não vai conseguir dormir. Posteriormente, você vai ter dificuldade para dormir à noite. Nessa mesma linha de raciocínio, beber um copo de 300 ml de água pode saciar a sua sede. Você não vai beber 2 litros de água de uma vez. Isso aí é a satisfação de um prazer que é natural, porém ele não é necessário, sendo inclusive prejudicial ao indivíduo. Por quê? Porque quando você come demais, você vai passar mal. Se você beber água demais, você também vai passar mal. Se você dormir demais, você também vai passar mal. Então, a ideia do Epicuro é a satisfação desses prazeres naturais e necessários, inclusive porque a satisfação desses prazeres naturais e necessários, na medida do que é fundamental para a sobrevivência, é o que pode garantir a continuidade da satisfação desses prazeres por toda a vida que o indivíduo levar. Então, vamos pensar em algo prático. Imagine
Pronto, algo muito comum. Imagine a ingestão de açúcar. Aí você não pode ver um bolo de chocolate, você não pode ver uma torta, que você se acaba no açúcar. Pronto. De acordo com a perspectiva epicurista, é melhor você comer uma fatia de bolo todo dia e poder viver uma vida longa comendo bolo de chocolate, que é o nosso exemplo, do que você comer sempre uma grande quantidade de bolo de chocolate, desenvolver diabetes e não poder mais comer nada que tenha açúcar. Entende? Percebe por que é que esses pensadores trouxeram a filosofia para uma praticidade, essa perspectiva materialista no sentido de lidar com as necessidades de orientação sobre como viver de maneira cotidiana. Retomando o Epicuro, o terceiro grupo de prazeres, aqueles que você não deve satisfazer porque eles não vão servir de nada para você, são os prazeres não naturais e não necessários, aí desses você tem que se afastar. Que prazeres são esses? Aí você vai ter, você buscar a fama, buscar deixar um legado para o seu nome entrar na história. Esses prazeres não naturais e não necessários só levam o indivíduo ao sofrimento. Porque uma vez satisfeitos, o que é que você espera mais? Aí você vai buscar sempre quebrar novos recordes, você vai buscar sempre mais, ou você vai se frustrar porque no horizonte de acontecimentos da sua vida, a satisfação desses prazeres chegou ao ponto máximo. Então, para o Epicuro, essa vida bem vivida é a vida da satisfação moderada de prazeres. Para Epicuro, esse negócio era tão importante que ele comprou um terreno, uma casa, onde ela estava afastada das atribulações dos centros urbanos. De maneira que você pode aplicar as ideias de Epicuro na sua vida contemporânea, considerando na hora que você for comprar alguma coisa, você fazer aquela pergunta do eu quero ou eu preciso. Nessa perspectiva, Epicuro nos ajuda a pensar uma questão fundamental da vida contemporânea, que é o consumismo. Você ir em busca da satisfação de necessidades que não são naturais e nem são efetivamente necessárias. E aí você vê a análise de caso da nossa ficha, porque você tem lá no primeiro quadrinho o cara dizendo que estava ali feliz, estava agradecido à vida. E aí o personagem que está lá dialogando com ele no quadrinho, na tirinha, diz que você não tem carro, não tem telefone, não tem nada, como é que você pode agradecer à vida? E aí no último quadrinho o que é que ele diz? Estou agradecido à vida e não ao sistema. Então você vai ter a partir daí as filosofias helenísticas dando uma importante contribuição para a gente viver na nossa contemporaneidade, procurando compreender como as coisas funcionam, como elas acontecem, quais os lugares que se tem e a partir daí, dentro desse processo, como é que a gente pode viver uma vida bem vivida nesse conjunto de instâncias. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página facebookiana, me siga no Instagram. Temos também um grupo no Telegram, que tem o link na descrição do vídeo, para você tirar as dúvidas referentes às questões que estão na nossa ficha. Principalmente um lugar onde a gente pode partilhar essas questões e a partir daí se preparar melhor para o Exame Nacional do Ensino Médio. É isso aí e o mais importante de tudo, experimente pensar.